Olá, vamos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Freza e hoje vamos trabalhar sobre lançamento vertical. Caso tenhas alguma dúvida sobre esse tipo de movimento, essa videoaula é para ti. Seja para alguma dúvida do colégio, ou de preparação para vestibulares, Enem, ou simplesmente para tu ser um entusiasta da física. Acompanhe aqui então, vamos entender tudo sobre lançamentos verticais. Então assim, o que a gente precisa saber? Eu vou trabalhar tanto a parte de teoria quanto uma parte de aplicação. Vou resolver um exercício contigo. E aí esse exercício tem uma cara muito parecida do que é cobrado em qualquer avaliação. Então acompanhando, o que a gente precisa saber de teoria? Bom, eu sei que quando a gente lança o objeto para cima ou simplesmente deixa o objeto cair, a aceleração que ele está submetido é a aceleração da gravidade, que a gente acaba trabalhando com um valor muito próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. O valor, na verdade, ele é uma média de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas é muito mais interessante, muito mais prático, muito mais fácil a gente trabalhar com esse valor redondinho, 10 metros por segundo ao quadrado. Por conta disso, é com esse valor que eu vou trabalhar. A ideia é, o que acontece se, por exemplo, eu lançar para cima um objeto, vou chutar uma velocidade aqui, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Olha, o que eu posso afirmar, e é isso que a gente tem que entender, é que um segundo depois, a velocidade dele vai ser 20 metros por segundo. Passado mais um segundo a partir daqui, a velocidade cai para 10. E passado mais um segundo, a velocidade é zero. Por que isso acontece com um movimento na vertical? Tem uma videoaula que a gente comentou sobre os gráficos no MRUV, e se tu ainda não viu, te faço esse convite de ver no nosso canal no YouTube, que eu comento sobre o que significa aceleração. Vou comentar aqui também para ti de uma forma mais rápida. Quando eu digo que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, eu quero dizer que a cada segundo a velocidade varia 10 metros por segundo. Essa variação, obviamente, pode ser para mais, ou seja, a velocidade vai aumentando, ou para menos, a velocidade vai diminuindo. Por que nesse caso a velocidade vai diminuindo? Pensem comigo. Quando eu pego e lanço um objeto para cima, esse objeto está subindo, mas a aceleração da gravidade é sempre para baixo. Então, quando eu tenho um movimento para cima, mas a aceleração é contrária, a consequência é eu ter uma diminuição da velocidade. Por isso que nessa situação a velocidade vai diminuindo de 10 em 10 a cada segundo. Tá, professor, então quer dizer que se eu tivesse um movimento de queda livre, que muitos professores chamam de MQL, movimento de queda livre, simplesmente eu solto isso daqui, então quer dizer que iria aumentando de 10 em 10? Exatamente. Na nossa situação aqui, se eu soltar a parte do repouso, um segundo depois, qual vai ser a velocidade dele? 10. Mais um segundo foi para 20, mais um segundo foi para 30. Então entendemos já uma boa parte da teoria do lançamento vertical. Seja ele um lançamento então para cima, ou um lançamento para baixo, ou simplesmente uma queda, tá bom? Então falou de movimento na vertical, temos a aceleração da gravidade. Muito bem, outra característica. Se eu lancei da minha mão com uma velocidade de 30, ele vai lá em cima, para e volta. Ao bater na minha mão, ele atinge a minha mão com que velocidade? Com 30 também. Porque nós temos para o mesmo movimento, quando eu tenho a mesma altura, eu tenho que ter a mesma velocidade. Então eu lancei com 30, foi 20, 10 e 0. Agora ele começa a retornar. Foi de 0 para 10 metros por segundo, para 20 metros por segundo e para 30 metros por segundo. Notem, mesma altura tem o mesmo valor de velocidade. Tá? Sempre assim. Claro que não dá para esquecer. Velocidade é uma grandeza vetorial. Vai depender da escolha do teu referencial. Normalmente a gente adota um referencial para cima positivo. Tudo que aponta para cima seria positivo. Então nessa situação eu teria a velocidade mais 30, mais 20, mais 10. E nessa situação então eu teria a velocidade menos 10, menos 20, menos 30. Então o valor é o mesmo. Os sinais, obviamente, que vão ter sentidos diferentes, vão me dar sinais diferentes, porque eu estou trabalhando com um referencial, que eu sempre tenho que trabalhar. Beleza? Sendo assim, bom, tem mais alguma coisa de teoria, professor, para a gente trabalhar? Eu acho que não. Mas é só isso mesmo. O meu professor mostrou tanta fórmula, coisa e tal, achei tão complexo. Vamos pensar comigo. Esse movimento é um movimento retilíneo? É um movimento retilíneo. Tem aceleração? Tem. Bom, então não é um movimento retilíneo uniforme.
Tá, essa aceleração que age nesse movimento aqui, é uma aceleração que ela é constante ou ela muda o seu valor? Bom, a aceleração é sempre da gravidade, então é uma aceleração que é constante. Então pensa comigo aí, qual é o tipo de movimento que é um movimento cuja trajetória é retilínea e a aceleração é constante? Aí tu vai dizer, tá, professor, isso aqui é um MRUV. Exatamente. Isso daqui, lançamento vertical, nada mais é do que um MRUV. Então qualquer fórmula que tu for utilizar para esse movimento são as mesmas fórmulas que a gente já está acostumado a trabalhar no MRUV. Vou te provar isso. Por exemplo, como é que eu faria essa questão aqui? Uma questão bem clássica. Um objeto é lançado com velocidade de 20 metros por segundo para cima, de uma altura de 60 metros. Letra A. Com que velocidade o objeto colide com o chão? Letra B. Quanto tempo dura esse movimento? Qual a altura máxima? Qual é o gráfico de posição no tempo, de velocidade no tempo, aceleração no tempo? Então, assim, são várias perguntas que qualquer questão poderia te fazer, em qualquer avaliação. E aqui eu quero trabalhar, então, todas elas contigo. Vamos comigo? Então, olha só, primeira coisa sempre, definir um referencial. Por quê? Estarei trabalhando com posição, velocidade e aceleração. São todas grandezas vetoriais. E já dá para a gente imaginar que, ora ele vai para cima, aí vai parar e vai retornar. Então, ora eu vou ter algumas dessas variáveis, posição, velocidade e aceleração, que ora são para cima e ora são para baixo. Tá? Então vamos ver isso daqui. Primeira coisa então, definir o referencial. O referencial que eu vou usar é aquele referencial bem clássico. Eu vou colocar a origem no solo e o sentido para cima como sentido positivo. Então eu já tenho a posição inicial dele, 60 metros positivo. Eu lancei com uma velocidade de 20 metros para cima positivo. E eu tenho a aceleração da gravidade, que é sempre para baixo. Então a aceleração é para baixo, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é fundamental para a gente se organizar. Eu diria assim, mais da metade da nossa resolução é organização de dados, ok? Tá, professor, mas mesmo assim está um pouco difícil de eu imaginar o movimento disso. Então eu trouxe um simuladorzinho aqui para ti, para a gente pensar juntos. Repare. Então aqui, ó, eu coloquei algumas informações do simulador. Vou lançar um objeto com uma velocidade de mais 20, de uma altura de mais 60 e a aceleração de queda, que é a aceleração da gravidade, 10, que é o nosso caso. Então vamos ver aqui. Obviamente eu vou botar em câmera lenta para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Aqui é o nosso vetor velocidade e vou colocar o start e veja o que acontece. Esse objeto vai subindo, subindo. Reparem que o vetor velocidade vai diminuindo. É aquele exemplo lá, lancei com uma velocidade de 20. Um segundo depois, foi para 10. Mais um segundo, foi para 0. Daqui a pouco chega. Se a gente olhar o tempo aqui, ó, quando aqui der o tempo de 2 segundos, a velocidade vai ser nula. Ó. Tá quase chegando. 2, ó. Agora ele começou a inverter esse movimento. Ele começou a retornar agora. E agora, ao retornar, ele vai aumentando a velocidade. Aquilo que a gente falou, a cada segundo vai aumentando de 10 em 10 agora na queda. Ó, já está no instante 3. A gente pode ver a velocidade aqui, ó, aumentando cada vez mais. Aumentando, aumentando. E até bater no solo. Uma dúvida também que muita gente faz. Ah, professor, mas a velocidade final não é 0? Pois é, mas qual é a velocidade final deste movimento? Se a gente está trabalhando um movimento de queda livre, de lançamento, esse movimento ele começa assim que ele saiu, digamos, da minha mão e termina assim que ele bate, imediatamente antes de bater. Então, concordamos que ele para aqui, mas eu quero saber a velocidade imediatamente antes de bater. Essa é o que a gente chama de velocidade final, tá? Muito bem, vamos copiar os dados aqui. Diz no simuladorzinho que a velocidade final deu 40 metros por segundo, para baixo. Diz nesse simulador que o tempo desse movimento é de 6 segundos. Vamos ver se a gente encontra esses valores, tá? Depois a gente volta aqui só para conferir. Então repare, vamos começar a resolver isso. Vamos pela matemática. Foi. Com que velocidade o objeto colide com o chão? Para tudo. Vamos organizar os nossos dados. O que eu tenho de informações? Professor, eu tenho que a velocidade inicial é 20. Então, para aí, vamos desenhar isso. A velocidade é um vetor, velocidade inicial mais ou menos 20, mais porque a gente botou o referencial para cima positivo, então é mais 20 metros por segundo. Perfeito. O que eu tenho? A posição inicial, de acordo com o meu referencial, a posição inicial é de 60 metros. E eu tenho a aceleração da gravidade, que é um vetorzinho, que é para baixo. A aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Isso daqui é a organização essencial para a gente resolver qualquer questão de cinemática.
tá? Foi então, eu quero saber a velocidade final. Me dê uma fórmula que envolve velocidade final, que envolve velocidade inicial, aceleração. Pai, eu não tenho nada de tempo, né? Uma boa dica. Quando tu não tem o tempo e não é o tempo que ele está pedindo, tem uma equação muito boa que não envolve o tempo, que a gente chama que é independente do tempo, que é a equação Torricelli, que é essa daqui, ó, velocidade final ao quadrado igual inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Muito bem. Toma cuidado. Temos a posição inicial. Temos a posição final? Temos, porque no fim ele vai estar aqui no chão. Então, quando ele retornar aqui, a nossa posição final é 0. Perfeito. Vem para cá então. Foi. Velocidade final, eu quero. Velocidade inicial, eu sei que é 20. 20 ao quadrado. Mais 2 vezes. Aceleração é menos 10. Cuidado, quem é o ΔS? Sempre posição final menos a inicial. Então, no nosso caso aqui seria 0 menos 60. Perfeito. Vamos resolver isso. V ao quadrado. Temos 20 ao quadrado vai dar 400. Menos com menos que vai dar mais. Teremos aqui 1.200 mais 1.200. Ficaremos aqui então com uma raiz quadrada de 1.600. Quanto é que é a raiz quadrada de 1.600? 40. 40 metros por segundo. Essa é a velocidade final. Pronto. Bah, professor, mas era uma coisa muito parecida com isso que eu fazia lá quando eu trabalhava com aqueles movimentos de carrinho, indo para frente ou para trás. Pois é a mesma equação, porque, novamente, estamos trabalhando com um MRUV, só porque na vertical. Só que, novamente, aqui se faz super necessário ter bem claro qual é o teu referencial, cuidado com esses sinais que podem te atrapalhar. Beleza? Foi. Então, essa é a letra A. Vamos ver a letra B. Ele pergunta qual o tempo, né? Vamos anotar isso. A velocidade final a gente sabe que é 40. Então, vou ter que apagar aqui e vamos fazer a letra B. Para fazer a letra B, olha só. Pergunta, quanto tempo dura este movimento? Bom, para saber quanto tempo dura esse movimento, obviamente, a gente vai ter que escolher uma fórmula que envolva o tempo. E aí eu vejo que uma fórmula bem interessante, eu sempre penso, uma fórmula que envolve tempo. Eu vejo duas. Tem essa daqui, ΔS, velocidade inicial vezes t, mais at ao quadrado por 2. Mas essa aqui envolve o tempo e eu acho que vai cair uma báscara, alguma coisa. E uma forma meio grande, acho que vai ser um pouco difícil. Quem sabe essa aqui? Ah, professor, essa aqui é mais fácil, mas toma cuidado. Nunca esqueça que são vetores. Quem é a velocidade final que a gente encontrou antes? 40, né? Mas lembra que é 40 para baixo. De acordo com o nosso referencial, então é menos 40. Qual é a velocidade inicial? 20 mais 20. Quem é a aceleração? Menos 10. Olha como é importante dar conta desses sinaizinhos. E esses sinais, obviamente, eles vêm a partir do teu referencial, tá? Por isso que eu sempre falo, primeira coisa, define o referencial, tá? Jogou para cá, vai ficar menos 60, menos 10t, encontramos o t igual a 6 segundos. Não sei se tu lembra lá do simulador, deu o mesmo valor, que o tempo desse movimento total eram 6 segundos e a velocidade final é 40. Tá, professor, mas parei, será que não dá pra gente agora, só para comprovar que tudo que a gente fez está certo, não daria pra gente fazer aquele esquema lá, quando tá indo para cima eu vou diminuindo de 10 e quando vai indo para baixo eu vou somando 10 em 10 a velocidade? Repara, vamos fazer de cabeça. Eu lancei com 20, né? Lancei com uma velocidade de 20 para cima. Um segundo depois com a velocidade 10. Mais um segundo, foi para 0. Parou lá em cima. Agora ele começa a retornar. Passou um segundo, foi para menos 10. Mais um segundo, menos 20. Mais um segundo, menos 30. Mais um segundo, menos 40. Então, em 6 segundos, a velocidade é menos 40. Foi justamente o que a gente encontrou na letra A e na letra B. Na letra A, encontramos que a velocidade era menos 40 e a letra B, encontramos que o tempo total é 6 segundos. Tu vê como casou a nossa teoria lá do primeiro slide que eu te mostrei com essa matemática aqui. Beleza? Estamos no caminho certo. Então, foi a letra B. Vamos fazer a letra C? A letra C diz assim, qual é a altura máxima?
Daí assim, professor, altura máxima, como é que eu vou encontrar isso? Bom, algumas formas a gente encontrar. Obviamente que essa fórmula aqui não vai nos dar, porque não envolve nada de posição. Então eu vou apagar. Poderia encontrar a altura máxima por esta fórmula aqui de cima? Eu sei qual é o tempo que ele atinge a altura máxima? Eu acho que eu sei, porque olha só, agora com essa lógica que a gente acabou de fazer, eu lancei com uma velocidade de 20 para cima. Um segundo depois, a velocidade foi para 10. Mais um segundo foi para 0. Então lá no ponto mais alto, durou 2 segundos esse movimento. Então eu poderia colocar as informações aqui de tempo 2 e encontraria com esse deslocamento. Professor, mas eu não teria esse raciocínio. Tá, então para aí. Então, vamos supor, eu não sei quanto tempo demora para chegar até lá o ponto mais alto, porque o problema não me deu. Vamos usar Torricelli de novo? Olha só. Temos lá no ponto mais alto, já que ele quer saber a altura máxima. Qual é a velocidade lá no ponto mais alto? É 0, porque ele para. Então a velocidade final é 0. A inicial é 20. A aceleração, menos 10. Quanto é que é o ΔS? Toma cuidado. Posição final, que é o que eu quero saber, que é a altura máxima, né? Menos a inicial, que a inicial é 60. Muito bem. Vamos resolver isso aqui? Foi. Aqui vai dar 400, jogo para cá vai ficar menos 400. Aqui ficou menos 20, atenção, S menos 60. Se eu quero resolver, eu posso trazer esse menos 20 para cá. Ó. Vai ficar menos 200 dividido por menos 20. Vai dar 20. Então eu vou ter aqui, ó, 20 do lado esquerdo, S menos 60. Jogo 60 para cá, a posição, quando a velocidade é nula, ou seja, a posição lá no ponto mais alto, vale 80 metros. Pronto, encontramos a altura máxima. Professor, mas me parece um trabalho bem matemático assim, né? E mas esse trabalho matemático só funciona bem bonitinho, bem certinho, porque a gente se organizou o suficiente lá no início. Definimos o referencial, colocamos as informações aqui e tudo vai se encaixando perfeitamente. Se tu não faz daqui, possivelmente tu vai ficar perdido nessas contas todas, tá? Beleza, foi a altura máxima. O que mais a gente tem que encontrar? Agora entre os gráficos. Aí diz assim, professor, os gráficos, eu não sou forte nos gráficos. Bom, uma coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Se ele pede só para esboçar, é só para tu mostrar assim, qual é o formato desse gráfico. Será que é uma reta? Será que é uma parábola? Se for uma parábola com cavidade voltada para cima ou para baixo? Se é uma reta, tem inclinação? Se a inclinação é para cima ou é para baixo? O que vai ficar esse nosso gráfico, tá? Então a gente não precisa colocar necessariamente os valores em si, mas só dizer como é que é o formato dele. Tá, isso aqui eu vou deixar aqui só para a gente lembrar. Ele quer um gráfico de posição no tempo. É legal isso aqui, ó. Novamente, se tu não viu a videoaula que a gente falou sobre os gráficos no MRUV, dá uma conferida nessa videoaula que ela tá bem legal. Porque basicamente estamos trabalhando com o MRUV, mas algo bem aplicado, ou seja, num lançamento, tá? Então pensa assim, ó. Nosso gráfico começa da onde? Da posição 60. Então nosso gráfico vai começar aqui de cima, por exemplo. Tá? Do 60. Bom, esse é um ponto que eu tenho. Um outro ponto que eu tenho é que o movimento termina lá nos 6 segundos, né? Então deixa eu botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segundos. Então, nos 6 segundos ele está lá na posição final. Muito bem. Eu sei também que na posição 2, ele se encontra... No tempo 2, ele se encontra na posição 80, que foi aquilo que a gente encontrou. Então, temos um outro ponto aqui. Isso aqui eu começo a lembrar. Lá naquela videoaula, o professor Freza falou que um gráfico de posição e tempo no MRUV é uma parábola. E quando tem aceleração negativa, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Lembrei, então, é uma coisa assim, ó. Muito bem. Fechando aqui como uma parábola, né? Nós temos esse daqui como esboço do nosso gráfico de posição no tempo. Agora eu lembrei também que lá numa outra videoaula, que é intitulada assim, Como fazer uma boa interpretação dos gráficos na cinemática, o professor Freza falou lá sobre uma dica da reta tangente. Vou aplicar aqui só para ver se a gente fecha com isso que a gente está vendo. Se eu traçar uma reta tangente no início, eu vejo que tem uma inclinação positiva, ou seja, uma velocidade positiva. Se eu traçar uma reta tangente aqui num ponto, eu vejo que existe uma inclinação positiva, mas é menor. O que isso quer dizer? Que a velocidade está diminuindo. Fecha com o que a gente viu aqui. Lá no ponto mais alto não tem inclinação.
Perfeito, não tem velocidade. E depois, vai traçando várias retas tangentes, ó, em vários pontos. Tu vai perceber que agora a reta tangente tem uma inclinação negativa, o que significa que tem uma velocidade negativa, e o valor da velocidade está aumentando, porque a inclinação está aumentando, tá? Então fechou certinho com o que a gente tinha previsto já num vídeo anterior, beleza? Tá, esse é o gráfico de posição no tempo. Beleza, achei fácil. Vamos ver um gráfico de velocidade no tempo. Professor, agora velocidade no tempo, como é que a gente vai fazer isso daqui? Vamos lá. Um gráfico de velocidade no tempo, nós temos velocidade agora aqui no tempo. Tá, eu sei que ele começou com uma velocidade de 20 positivo. Tá aqui. Ele terminou... vou tentar fazer um pouquinho mais em escala aqui. Deixa eu ver. Se a distância daqui até aqui, vamos botar assim, 4 dedinhos, é 20, então 4 tem que dar menos 40. Então assim, ó, ele começou com uma velocidade de mais 20. Então eu vou pagar aqui, que aqui a gente já está repetindo tantas vezes esses números que eu acho que a gente já decorou esses valores, né? Então olha só, nós temos a velocidade inicial mais 20, a velocidade final menos 40. Essa velocidade é lá no tempo 6, então peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no tempo 6 nós temos a velocidade menos 40. Não é no tempo 2 que a gente tem o ponto mais alto? No tempo 2 a velocidade é 0. Olha só, isso daqui vai fechar, esses 3 pontos, vai fechar uma reta. E tem que ser assim. Também numa videoaula que a gente falou sobre os gráficos da MRV, a gente viu que o gráfico de velocidade no tempo é uma reta. Por quê? Porque a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade varia, mas ela varia uniformemente. Por isso, por exemplo, em 2 segundos variou 20. Em 4 segundos foi para 40. Beleza? Então fechou aqui. Temos valores positivos de velocidade no início, quando ele está subindo, parou, e aí valores negativos de velocidade até o final. Perfeito. Fechou certinho. Muito bem. Vamos ao último? O último é o gráfico de aceleração. Daí assim, professor, esse aqui é fácil de fazer, esse aqui é bem tranquilo. Muito bem. A aceleração da gravidade não é sempre 10? É sempre 10. Aí tu vai lá e diz assim, tá, então eu vou botar a aceleração 10 e vai dar certo. De acordo com o nosso referencial, a aceleração é menos 10. Então a aceleração é sempre menos 10. O tempo vai passando, mas a aceleração continua sempre com esse valor negativo, porque a gente escolheu aquele referencial. Tá? Muito bem. Professor, gostei. Achei legal a parte de teoria. Pensei que era um bicho de 7 cabeças, onde eu vi que é só um MRUV, como normalmente eu já estava acostumado. Até usei as mesmas fórmulas. Perfeito. Se tu conseguiu enxergar isso, então tu conseguiu pegar o objetivo dessa nossa videoaula. Agora, eu deixo como desafio para ti, resolva a mesma questão usando um outro referencial. Um referencial onde para baixo é positivo. Será que vai mudar muita coisa? Os valores não mudam. Os sinais vão mudar. Porque antes tudo que apontava para cima era positivo, agora tudo que aponta para baixo é positivo. Então tente fazer aí e ver se tu vai conseguir achar os mesmos valores. Um outro desafio, troque, além de trocar o sentido do referencial positivo, troque a origem, coloque a origem lá no início e vai testando isso. Veja se é mais fácil ou mais difícil. Eu tenho o hábito sempre de colocar para cima o referencial positivo, mas pode ser que esse seja o mais fácil para mim, mas não seja o mais fácil para ti. Então faça esse teste. E, obviamente, qualquer dúvida que tu tenha nesses desafios ou qualquer parte da videoaula, deixa o teu comentário aqui, deixa a tua pergunta. Se tu gostou também, deixa o teu comentário elogiando, mas se tu não entender alguma partezinha, por favor, faça essa pergunta aqui no YouTube ou então nas redes sociais, me procure, a gente vai conversando quanto a isso, tá bom? Espero que tenha gostado e se tu gostou, deixa o teu like, segue também o nosso canal e as nossas redes sociais. Sou o professor Freza, um grande abraço e até a próxima videoaula.